sem Beira-Rio para o Grêmio. O clube pediu na sexta-feira o empréstimo do Beira-Rio para a disputa de alguns jogos contra Vasco no Brasileirão e Fluminense na Libertadores, mas o Inter negou e alegou desgaste no gramado, inclusive depois de toda a repercussão, né, desta negativa, a direção colorada disse que, inclusive, o gramado do Beira-Rio está comprometido. Inclusive, o presidente foi além. O que vocês acharam disso? O presidente foi além na entrevista que ele concedeu no Rio de Janeiro, dizendo que o Inter pode não jogar no Beira-Rio mais algum jogo por conta do desgaste do gramado, César. Convenceu ou não convenceu? Ah, gente, eu tenho uma... O que tu quer, César? É que Não, te coloca na... Deixa eu terminar. Não, eu não quero... Eu vou te dizer uma coisa. Eu queria ter conversado contigo antes de entrar no ar sobre esse assunto. Porque, para mim, o que a gente está vendo hoje é resultado. Tá? É resultado. Opa, notícia. Quando o Inter voltou, a informação passada pelo Inter, o gramado estava 100%. Não, tudo bem, mas não vamos entrar Não, próximo do 100%. Pô, agora tá em próximo do tudo 100%. Bem, tudo bem. Aí, Mas o que eu agora quero, eu acho que esse é um assunto que a gente não deveria brincar. Esse é a minha opinião, não quero criticar ninguém. Deu um pau no Mas acho que esse é Varguinha. um assunto que a gente não deveria brincar. Vamos falar sério. Pelo seguinte, para mim, o que a gente tá vivendo hoje é resultado. Há 40 anos atrás, 50 anos, quando eu nasci lá, eu nem vivi isso, né? Eu não vivi. Grêmio Internacional tinha uma relação institucional muito boa. Inclusive, quando da construção do estádio Beira-Rio, houve muito forte... Vai falando que eu vou pegar água. A água para nós, boa. A água chegou, a produção trouxe uma água esse é um pra nós. assunto que deveria ser tratado com muito mais seriedade. Muito mais seriedade. Eu acho que as pessoas entraram por uma linha de folclore. O Inter emprestou, o Grêmio... Obrigada, Pablo. O Grêmio pediu... É muito maior do que isso. Grêmio Internacional tinham, historicamente, uma relação institucional, gente, muito boa. Quando, por exemplo, da construção do estádio Beira-Rio, ele foi construído em cima da colaboração da sociedade de Porto Alegre. Vou contar uma história aqui que poucos sabem. O meu pai tinha 2 cadeiras cativas no Beira-Rio. Meu pai sempre foi conselheiro do Grêmio, sempre foi dirigente do Grêmio, e ele tinha 2 cadeiras cativas no Beira-Rio que ele comprou para auxiliar na construção do estádio Beira-Rio. Um gremista, conselheiro do Grêmio, histórico conselheiro do Grêmio. Isso foi feito por muitas pessoas. O Inter e o Grêmio jogavam junto. Eu não estou querendo colocar a culpa em... Não é isso que eu estou fazendo, tá? Eu estou só contextualizando para dizer aonde nós chegamos e o que nós queremos como sociedade e como rivalidade. O Inter e o Grêmio jogavam juntos, inclusive na década de 60, no Robertão, no final dos anos 60, eles jogavam em rodada dupla no Estádio Olímpico. Robertão, para quem não sabe, era o antigo Campeonato Brasileiro. Então, desculpa, eu vou ter que passar do tempo, mas essa história é importante, tá? Não, ela é importante porque ela contextualiza. Cria um novo fio aí para ele não se perder, que já passaram os 3 minutos. Vamos precisar de mais 3. Vai. E essa história, ela, de lá para cá, nos últimos 50 anos, ela foi alimentada como uma rivalidade mais hostil. Tá, mas assim, não é algo exclusivo do Clássico Grenal. Não, não, do futebol. No futebol brasileiro, no futebol mundial, ela foi aumentando. Boa. Eu acho, a gente pega o exemplo tu tem de São razão, Paulo, tu tem razão. Se usava muito Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Lembra? Era normal. Isso. Dos anos pra cá já não acontece. Todos usavam o Morumbi, né? E todos os clubes pra cá já virou... Jogos grandes eles usavam. O Santos usava o Morumbi, o Palmeiras usava o Morumbi, o Palmeiras tinha o Parque Antártico, usava o Morumbi. O que eu quero dizer? Tu tem razão, é muito boa essa lembrança, eu não tinha me dado conta, Vaguinho. Essa relação hoje, ela inviabiliza qualquer ação solidária entre um e outro. Se tu fizer... Vamos imaginar que o Inter tivesse emprestado o estádio para o Grêmio. Isso geraria, junto ao torcedor do Inter, criado dentro dessa cultura, um conflito muito grande interno. E vice-versa. Claro, por isso que eu disse. E vice-versa. Por isso que eu disse, Kelly, então, o exercício que tem que ser feito é se colocar na posição de quem decide. O Grêmio foi lá e pediu o empréstimo. Quem é que tem que decidir o empréstimo? É o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que é cobrado pela torcida, é pressionado pela torcida, o Inter não ganha título, isso e aquilo. Aí o presidente Alessandro Barcelos, que tem esse pepino para resolver, que é a vida do Inter,
tem uma decisão para tomar que é um pedido de empréstimo do estádio Beira-Rio. Por conta dessa construção que o César fez, o presidente Alessandro Barcelos ele só tem uma posição, que é não. Ele não tem como dizer sim. Ele vai ajudar o Grêmio a sair, porque se o Grêmio joga contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro com a torcida aqui de Porto Alegre dentro do Beira-Rio, o Grêmio tem mais chance de ganhar o jogo, certo? Num gramado melhor, tem mais chance. Então ele estaria ajudando o Grêmio a fugir da zona do rebaixamento. E contra o Fluminense, ajudando o Grêmio a fazer resultado na Libertadores da América. Ele tem que dizer não. É que, para mim, essa já é a discussão. A discussão é o Alessandro Barcelos, e a gente tem que tratar o assunto, porque é um assunto que parte dessa história de 20 anos, de 30, 40 anos. É pior do que isso. Ele já é criado por essa história. Exato. Ele já é fruto. Se fosse o Arnaldo Balvê, ele não foi criado nesse modelo. Se fosse o Rudi Armi Petri, ele não foi criado nesse modelo. Eu fui criado nesse modelo, Vaguinha foi criado nesse modelo. Claro. Para o torcedor do Grêmio, hoje, o Inter é não um rival, como é que é? Um co-irmão. É um adversário que ele não quer ver na frente. E o Grêmio, em relação aos colorados, da mesma maneira. A única coisa que eu acho que ok, tá tudo faz parte do jogo Grenal. Só, o que eu acho é a hipocrisia de fazer um negócio, que não sei o quê. Aí, pra que tu entrar nessa? Eu acho que esse é meu ponto. Até um dos nossos espectadores mandou aqui a seguinte pergunta. Cadê ele? O Robotnik. E o hashtag Juntos pelo RS. É uma grande hipocrisia. É que não é hipocrisia, gente. Cria toda essa ideia de união, só que na hora de dizer se empresta ou não empresta, a justificativa ela não é franca de nós temos uma grande rivalidade que inviabiliza que o estádio seja emprestado. Exato. Não, a gente usa a história do gramado. A história do gramado, óbvio. Mas assim, também eu nunca comprei essa história da união. Porque só teve união porque era interesse dos dois, porque naquele momento era o Rio Grande do Sul contra o resto. E Inter, Grêmio, depois e também o Juventude, eles queriam parar o Brasileirão. Lembra? Era isso, era a união, era uma coisa para fazer uma pressão para conseguir parar o Brasileirão. Então, nem isso aí foi, porque um tá juntando o outro. Não, é porque o interesse era o mesmo, foi só por isso. Mas é importante a gente falar também nisso. Essa Juntos pelo RS, a camisa roxa, foi muito maquiagem. Claro, não. Foi muito maquiagem. E quando é maquiagem... Tu sabe se teve resultado financeiro? Teve mais de 28 milhões. Eu acho que a gente tem que pensar pelo menos isso. Por outro lado, né? Acho que essa união, acho que ela foi importante, ela teve esse impacto financeiro pela doação do dinheiro que era importante para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que fora disso está o que os times e os clubes estão passando em campo. Porque a preocupação Mas eu acho que a gente pode considerar que o Juntos pelo RS e toda essa ideia poderia ser aplicado agora. Mas e que isso hoje, em razão de todos os acontecimentos, lá o Grenal que não foi numa cidade que se poderia ser, sem divisão de público, agora esse episódio mostra que aquilo ali não passou de uma obra de maquiagem. Sim. E nós, infelizmente, o que nós estamos esperando da nossa vida? Transparência. Quando tu tem tanta maquiagem, eu acho que existe uma coisa, Vaguinho. Existe uma coisa. Outro detalhe, tá? E isso o Renato falou em entrevista coletiva. Não é só o Inter que não ajudou o Grêmio. Não, os clubes que prometeram que inverter mando. Outros clubes também que disseram, não, vamos ajudar. Ninguém ajudou. O Botafogo aceitou inverter mando de campo com o Grêmio porque vai jogar 2 jogos em casa. Um no Espírito Santo, outro em Por isso é que a minha proposta, eu até fiz um vídeo longo sobre isso no sábado de manhã no meu canal do YouTube, a minha proposta nesse assunto não é discutir o pedido e a negativa. É discutir aonde nós chegamos. Porque isso que nós... Quando tu tem uma negativa de qualquer coisa, isso é resultado, Kelly. Isso é resultado. Tem uma cultura por trás disso. É óbvio. Tratem... por isso é que eu brinquei no negócio da quinta série. Saiam da quinta série. Vamos conversar sobre isso. A preocupação, ela sempre é esportiva. Houve a união porque era interesse esportivo para não ser prejudicado no campeonato que parasse o campeonato. Flamengo, Palmeiras ofereceram CT porque eles não queriam parar o Brasileirão. Então eles disseram, vem treinar aqui. O Botafogo aceitou inverter mando de campo com o Grêmio porque vai jogar 2 em casa. O Mano Espírito Santo e Brasília é sempre esportivo. É por isso que eu não concordo quando a gente vem te defender o resultado a qualquer custo. Não é bem assim. Tem coisas além do resultado, mas os dirigentes se preocupam só com o resultado. Deixa eu só trazer uma contribuição aqui de um historiador, o Raul Pons,
que diz o seguinte: houve períodos de relativa colaboração. Em 1967, no Robertão, corroborando aí o que o CCD falou, os jogos eram em rodadas duplas, com a renda dividida no Olímpico. O Internacional usou o Olímpico na Taça Brasil, de 1962, e nos Robertões, de 1967 e 68. Ele nos traz as datas com precisão. Muito obrigada pela contribuição. Exatamente isso que nós falávamos. Existia uma linha de colaboração e isso era construído, inclusive, para o aumento dos patrimônios dos clubes, como eu falei no início. Depois de 70 para cá, a rivalidade, acho que o Vaguinha pegou muito bem, não só no Rio Grande do Sul, a rivalidade foi criada em cima do eu contra ele, ou nós contra eles, e isso acabou determinando essa mudança. Imagina o Corinthians e o Palmeiras dividindo o estádio hoje. Bom, olha só, tem corneta por aqui também, a gente vai seguir a partir da leitura dessa mensagem. Leonardo Vieiro, esse programa não é pro CCD, ele não sabe ser sucinto. Tem, né, CCD, uma galera que pega no teu pé.